Senhor presidente, Pois não. quero aqui cumprimentar os nossos depoentes ou palestrantes, doutora Jurema Werneck e doutor Pedro Halal, dizer do orgulho que a gente tem dos senhores estarem aqui, mostrando o que a gente vem dizendo, que a grande maioria das mortes poderiam ser evitadas. Antes de fazer a pergunta, eu queria dizer aqui, os senhores mostraram que são fatos, isso não tem como mudar, que o governo federal está coordenando, ou seja, a gente diz que não tem uma coordenação, infelizmente, presidente Humberto, tem uma coordenação de lado que toma todas as condutas erradas. Então, por exemplo, são fatos que a gente sabe que o Brasil teve a oportunidade, como falou a doutora Jurema, de já ver a experiência de outros países que iniciaram a pandemia antes da gente. E sabia que enquanto não viessem as vacinas, a gente teria não só que treinar e equipar os hospitais e as unidades de saúde do SUS, mas também tomar as medidas protetivas não farmacológicas, enquanto não vinha vacina. É fato também que o governo federal contrariou tudo isso, porque ele botou uma ideia na cabeça que tinha que ter a imunidade de rebanho, uma atitude altamente irresponsável, e com isso ele seguiu. Todo ministro da Saúde que entrasse e não quisesse seguir as regras, mostrando que não era hora, a partir de abril do ano passado, que a gente já sabia que esses medicamentos que ele mostrava em público não tinham eficácia terapêutica, era hora de se falar em distanciamento físico, uso de máscara, higienização das mãos e pedir para que as pessoas não se aglomerassem quando era necessário. Infelizmente, como o senhor disse, o presidente da República é uma autoridade, é visto por muitas pessoas e a gente sabe que ele influencia. Ele está aqui no Rio Grande do Norte, aglomerando pessoas em algumas cidades e sem máscara, nem ele, nem um dos assessores. Então, gostaria de dizer, isso é fato. Terceiro, é fato que ele não adquiriu as vacinas no tempo certo da Pfizer, perseguiu o Instituto Butantan, não investiu em ciência e tecnologia, mesmo sabendo disso, porque convenciam ele. Mas eu costumo dizer a todos que estão nos vendo, isso era intencional. Alguém que ele é um cara que não defende a vida. Isso está. Ninguém pode contestar. Quarto, não comprou a vacina a tempo e outra coisa, gente. Toda política errada ele continua fazendo. Aí diz assim, vamos deixar para trás, não vamos radicalizar. Hoje eu queria pedir licença aqui ao presidente Humberto. Hoje eu estava ouvindo um debate dos juristas, que doutor Pedro e doutora Jurema, eu sou médica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estava ouvindo o seguinte, a CPI está radicalizando. Não pode antecipar sentenças. O presidente da República, ou todo que acompanha ele. Mas quem teve sentença antecipada neste país, foi o mais de 500 mil de homens, mulheres, jovens e crianças que morreram nesse país. Uma sentença de morte, sem dar o direito, mesmo sabendo que a maioria era de morte evitável. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta, ou seja, ninguém pode antecipar a sentença, mas pode sentenciar mais de 500 mil de brasileiros à morte. Isso é incontestável, gente, porque se sabia o que deveria fazer. Quando eu era criança, minha mãe, quando alguém tinha sarampo, já botava no parque isolado. O isolamento para evitar a circulação do vírus. Se nós temos como ontem 100 mil pessoas infectadas, é claro que vai adoecer mais e morrer mais. E é fato que só existe
essas medidas não farmacológicas para prevenir. Máscara, gente. Máscara boa, usada completamente. Não sigam o presidente da República, por favor. Vacina no braço. O SUS é um sistema que eu tenho orgulho. Sem o SUS, aí era que a gente tinha morrido mesmo. Porque em qualquer município, por menor que seja nesse país, tem agente comunitário de saúde, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem e médico que tem conhecimento do que é saúde preventiva. Com certeza. Agora, precisava um comando para isso. Um comando correto, viu? Porque nós tivemos um comando paralelo, não deixava o Ministério da Saúde assumir a coordenação de uma pandemia gravíssima. 2, a falta de comunicação. Eu nunca ouvi falar que um país, uma pandemia dessa, não houve nenhuma campanha de grandes mídias mostrando à população como se defender enquanto não chegasse a vacina, porque a gente sabe que enquanto não chegar para 70%, todos estão correndo risco. Aí a pergunta é, vendo essa insistência do presidente da República em fazer essa imunidade irresponsável de rebanho, os senhores acham que a conduta do presidente da República em demorar a aprovar o auxílio emergencial, ele podia ter emitido uma medida provisória, mas ele esperou que o Congresso Nacional aprovasse, Câmara e Senado, e ainda esperou o número de dias necessário que ele tinha para poder sancionar. Isso não ajudou em aumentar, deixar a população em desespero, os pequenos irem para a rua para não morrer de fome, como o pipoqueiro, e não aumentou a aglomeração e não fez com que tivesse mais mortes evitáveis. Outra coisa, demorou a dar assistências à micro e pequena empresa para as pessoas não ficarem desempregadas. É aí onde está. A pergunta é essa. Diante de um governo que tem uma visão que tem que ter imunidade sem vacinação, essa imunidade natural, essas duas condutas do presidente, e quando voltou, ele botou um auxílio emergencial de R$150. Ou seja, não existe, para vocês que estão assistindo, nenhum estímulo para as pessoas fazerem o distanciamento físico, para não morrerem de morte evitável. E esse fato de, economicamente, o governo não chegar perto de quem mais precisava com auxílio emergencial, auxílio micro e pequenas empresas, não fez com que se tivesse o maior número de mortes evitáveis nesse país. Tu quer começar ou tu começa? Fique à vontade. Boa tarde, obrigada, senadora Zenaide. As suas perguntas me dão a oportunidade de trazer mais informações que até o momento eu não tinha exposto, que está no nosso estudo, no estudo sobre morte evitável, sobre as medidas não farmacológicas que poderiam ter sido tomadas, e a senhora chama atenção para os aspectos econômicos e assistenciais da resposta à pandemia, porque é verdade que durante muitas vezes aqui falamos das medidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, mas também o Sistema Único da Assistência Social e outras áreas da administração pública tinham um papel a cumprir na resposta à pandemia para garantir que as medidas de proteção da população fossem postas em curso com a magnitude necessária. A senhora tem razão em dizer, não é, que o apoio para a implementação que os auxílios pecuniários, os créditos, né, a suspensão e congelamento de dívida, congelamento de tarifas básicas ou várias medidas estiveram e ainda estão à disposição da autoridade pública porque, se colocando em prática, isso vai garantir que as pessoas possam ficar em casa. A senhora deu exemplo de trabalhadores, de microempresários e pequenos empresários. A gente pode falar dos trabalhadores informais, aqueles que têm sido chamados de essenciais, mas, de fato, senadora, têm sido tratados como descartáveis. Essas pessoas, é urgente que se recomponha
as políticas públicas que já existem, que já podem estar disponíveis, senadora, já podem estar disponíveis para contribuir para salvar a vida. A gente diz, fique em casa, mas não se deu condição de ficar em casa para muitos. E como a gente vê pelo desfecho, não se deu condição para a maioria ficar em casa. A gente diz, lave as mãos, mas a gente não garante as medidas de acesso à água potável para aqueles que não têm. Ou seja, senadora, o que eu estou dizendo é que, sim, nosso estudo fala sobre o Brasil, como o senador Girão destacou. O nosso estudo fala para o Brasil apoiado em experiências internacionais. Eu citei 2 estudos em que nosso estudo se baseou, 2 estudos que olham para vários países do mundo. E eu citei aqui as medidas do SUS. E agora, graças à sua intervenção, senadora, eu posso dizer que sim, medidas de assistência e no auxílio emergencial, senadora, se a senhora me permite, eu quero, na verdade, parabenizar 2 entes que foram fundamentais na primeira fase do auxílio emergencial. Porque a proposta governamental era foi depois de muita luta e era um auxílio pífio, como a gente está agora. Foi a mobilização da sociedade civil junto com a ação contundente do Congresso Nacional que conseguiu elevar o auxílio emergencial para R$ 600 para parte da população e para R$ 1.200 para as mulheres chefes de família. Aquela decisão, aquela aliança da sociedade civil com o Congresso fez diferença. É importante destacar isso, porque as decisões da administração pública, do governo federal, foram na contramão e, infelizmente, a gente está nesse momento novamente. É preciso que essa aliança seja reeditada, que a gente ouça a voz da necessidade das pessoas. É preciso auxílio emergencial de R$ 600, no mínimo, para que as pessoas possam, de fato, atravessar essa fase difícil que a gente está fazendo, possam ter o que comer. Mais de 50% da população brasileira, na verdade, está em insegurança alimentar, não sabe o que vai comer hoje à noite ou amanhã de manhã. Então, é preciso, sim, apoio para alimentação, apoio para auxílio emergencial, todos os apoios necessários de assistência social. Assistência social, a senhora sabe melhor do que eu, senador, é direito garantido. Assistência social é direito. Então, é preciso garantir. Muito obrigada, senadora. Senhor presidente, só para dizer o seguinte, os senhores acham, doutores, que se o presidente da República continuar com essa mesma conduta, não estimulando a aglomeração, não uso de máscara, dificultando, não ampliando esse auxílio emergencial, essa curva de morte vai continuar subindo? Senadora, em primeiro lugar, muito obrigado. A senhora nos dá a oportunidade de talvez esclarecer aquele que foi o maior equívoco conceitual na condução dessa pandemia. Em muitos momentos foi dito que nós precisávamos nos preocupar com o desemprego ou com a economia e também com a saúde pública. E isso é baseado numa falsa premissa de que existe uma competição, ou eu invisto na saúde ou eu invisto na economia. A experiência de pandemias anteriores e de epidemias anteriores, senhora senadora, ela mostra que não existe recuperação econômica sem controle da pandemia. Se o Brasil tivesse adotado medidas mais restritivas, de curta duração, o Brasil teria uma situação sanitária e econômica muito melhor do que o modelo que o Brasil adotou de medidas flexíveis e de longa duração. Existe um equívoco conceitual nesse item. Eu nem vou trazer esse como uma das partes do negacionismo. Nesse caso, é um erro conceitual. Achar que é possível recuperar a economia sem controlar a pandemia é um equívoco conceitual baseado no que aconteceu em todas as outras pandemias. A segunda parte da sua pergunta, senhora senadora, ela traz qual é a previsão daqui para frente. Eu vou repetir o que eu respondi anteriormente. Existem 2 fatores que nos fazem acreditar que a situação vai piorar nessa terceira onda. O ponto de partida é mais alto, nós já começamos de 2.000 mortes por dia e existe ampla circulação de variantes. Esses 2 fatores fazem com que a terceira onda possa ser mais grave. E existe um fator atenuante. Diferente das 2 primeiras ondas, nesse momento já tem um percentual da população vacinada. Então, tem 2 fatores
colaborando com que a pandemia ainda piore em termos de mortes, e tem um fator que vai tentar frear essa piora. O resultado dessa equação a gente vai saber em alguns meses, tomara que não tenhamos um aumento de mortes tão considerável como sugere o aumento de casos de ontem. Mas, como eu sou cientista e não tenho compromisso com erro, o maior número de casos da história da pandemia que foi observado ontem, ele tem que ser relativizado, porque 36 mil desses novos casos foram dados represados do seu próprio estado, que o Rio Grande do Norte revisou os seus dados represados. Então, o maior número de casos registrado ontem na pandemia talvez não seja tão diferente dos dias anteriores, apenas com a inclusão desses novos dados que estavam represados. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao longo da pandemia e faz parte da qualificação dos sistemas. Agradeço muito pelas considerações. Muito obrigado, senadora Zenaide. Só para finalizar, senhor presidente, só um minutinho. Bem rapidinho. Então, eu quero parabenizar aqui a CPI, porque aquilo que as pessoas ouviam falar está sendo transformado aqui em fatos reais, com pessoas que vieram aqui mostrar que tem solução, que tinha e que continua tendo, só depende de vontade política. Então, por favor, não vamos condenar antecipadamente o povo brasileiro com a sentença de morte, quando se sabe como evitar esses óbitos. Mais uma vez, obrigada à doutora Jurema e ao doutor Pedro. Obrigada, senhor.